Oi, Deconte, vamos para a nossa segunda aula. A galera do presencial teve essa aula na semana 18 e a gente vai falar basicamente sobre espelhos planos. Mas para entender um pouco de espelhos planos, a gente tem que falar de reflexão da luz. E para entender reflexão da luz, a gente volta um pouquinho na semana 17, semana passada, né? Não a sua 17, a 17 presencial, beleza? Vamos começar. Antes de falar um pouco da luz, da reflexão e etc., vale a pena um detalhe. Eu até coloquei como slide 0, porque não é bem nosso conteúdo agora, mas eu acho que vale a pena ressaltar, que seria o ano-luz. O ano-luz é a distância que a luz atravessa no vácuo durante um período de um ano. Ou seja, se eu solto um feixe de luz aqui e marco aqui como tempo zero, quando passar um ano, ou seja, o T, esse é o T inicial, o T final foi igual a um ano, essa distância aqui, ó, esse ΔS que é o ano-luz, ou seja, é quanto a luz consegue andar em um ano. Vale ressaltar que, para mexer com isso, a gente transforma 365,25 dias, que é o ano científico, em segundos, que dá esse monstro. Quando eu penso nisso, eu busco a velocidade da luz, que é constante, aproximadamente isso aqui. Então, a gente diz que é mais ou menos 3 vezes 10 a oitava. E aí eu volto lá em movimento retilíneo uniforme, onde eu tinha que a velocidade é igual a variação de espaço por tempo. Então, para descobrir quanto vale um ano-luz, ou seja, o quanto a luz anda em um ano, eu uso o tempo de um ano e eu uso a velocidade da luz. Então, eu coloco esse valor de 3 vezes 10 a oitava aqui. Aqui é o que eu quero achar, que é o ano-luz. E aqui é o tempo de um ano em segundos. Faço essa conta e eu obtenho qual é a distância que equivale à medida de um ano-luz. Então, seria, aqui eu deixei mais bonitinho, seria isso aqui. Ou seja, quando alguém fala que a Terra está aqui, aí tem uma estrela a um ano-luz da Terra. Quer dizer que essa estrela está a essa distância da Terra, 9,46 vezes 10 a quinta metros, beleza? Quando fala que sei lá, um outro planeta está a 10 anos-luz da Terra, quer dizer que é 10 vezes esse número, beleza? Isso aí é só para quando, se em alguma prova estiver cobrando movimento retilíneo uniforme, lá do primeiro ano, às vezes eles usam a luz como movimento e acabam falando de ano-luz. Mas voltando ao nosso assunto real dessa aula, eu vou falar um pouquinho sobre reflexão. E se você lembrar da semana passada, a gente chegou a definir dois tipos de reflexão, a especular e a difusa. Vamos olhar a especular de perto. Basicamente, você tem uma superfície e você vai ter um raio incidindo. Isso é o que você precisa para uma reflexão, nada mais. Uma superfície que reflita e um raio. Porém, esse raio podia estar vindo aqui, podia estar vindo aqui, podia estar vindo aqui. Como que matematicamente eu te falo qual raio eu estou trabalhando? Eu preciso de uma referência. Seria muito bom se eu pegasse o ângulo com a superfície, né? Quanto maior o ângulo, eu sei qual é o raio que eu estou falando. Mas e se a superfície fizer isso aqui? Né? Então, como referência, a gente usa uma reta que chama normal e que ela faz 90 graus com a superfície refletora. Feito isso, é fácil. O ângulo entre o raio incidente e a normal, a gente chama de ângulo incidente, beleza? Então, a gente tem aqui o ângulo de incidência, que é esse cara, e aí vai refletir. Quando refletir, vai aparecer um ângulo de reflexão, beleza? Que é justamente o ângulo entre o raio refletido e essa normal. Bom, baseado nessa estrutura, que a gente só deu nome aos bois, a gente consegue falar das leis da reflexão, que na verdade são duas. A primeira, ela é meio abstrata de entender, mas eu acho que vai dar certo. A primeira lei diz o seguinte: o raio refletido, que é esse cara, a normal, que é essa daqui, e o raio incidente, deixa eu fazer assim, que é esse cara. Todo mundo está no mesmo plano. O que é plano? É uma folha, né? Significa que se o raio incidente vem por aqui, a normal está aqui, não tem como o raio refletido sair da folha. Ele tem que estar na folha, beleza? Imagina que eu coloco essa folha aqui e eu vou virando ela. Você consegue perceber? Deixa eu voltar uma. Que o raio incidente, o raio refletido
estão todos, e a normal estão todos no mesmo lugar? Essa é a ideia, tá vendo? Eu não tenho como um raio incidente vir por um plano, acertar a superfície e o refletido sair para cá, ou sair para cá, beleza? Essa é a primeira lei. Já a segunda lei vai tratar sobre os valores desses dois caras. Basicamente, ela diz o seguinte, a segunda lei. O ângulo de reflexão, que é esse, é igual ao ângulo de incidência, que é esse. Matematicamente falando, isso aqui. Então, se esse ângulo mede 20 graus, quanto vai medir esse? 20, beleza? Bom, feito isso, a gente volta para as nossas duas reflexões e vamos analisar a especular primeiro, que me parece a mais bonitinha, a mais simples. Se eu isolar um único raio, ou seja, eu estou reparando só esse cara incidente com esse refletido, eu esqueci o resto. Se eu traço a normal, eu tenho que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. E se eu escolhesse outro raio? Agora eu estou escolhendo esse incidente com esse refletido. Respeita da mesma maneira, tá? Então não interessa qual raio eu estou trabalhando, ele sempre vai respeitar a primeira e a segunda lei. Mas e se eu estiver na difusa, será que respeita? O que você acha? Toda vez que eu tenho leis na física, elas são respeitadas sempre. Então vai respeitar. A diferença é que quando eu olho para um raio específico, esse é o de incidência, esse é o refletido, eu dei um zoom bem aqui na base onde está ocorrendo a reflexão, a reta normal é sempre perpendicular à superfície. Isso faz com que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo refletido, mas se eu escolho outro ponto de incidência, eu tenho outra normal, eu tenho outra saída, beleza? Então, respeita sim, sempre, mas a própria superfície força essa saída trocada. Bom, agora vamos falar de imagem de um ponto. Então, para você ter uma imagem, que é aquilo que você vê, você tem que ter primeiro um espelho. E esse cabelinho aqui é o que significa espelho, tá? Esses três riscos sempre vão dizer que sempre vai mostrar as costas do espelho. Bom, esse ponto solta raio de luz para todo lado. Me interessa aqui o raio que vai bater no espelho e vai refletir para que a pessoa possa ver. Então, se ele bate, ele reflete. Teoricamente, o cérebro da pessoa imagina que essa luz veio daqui. Então, essa pessoa vai ver o ponto P em algum lugar dessa reta. Porque na cabeça dela, a luz vem daqui. Agora, de qual ponto dessa reta? Bom, pega outro raio, ele reflete. A pessoa acha, quando o cérebro recebe esse raio, para ela anda sempre em linha reta, ela acha que vem daqui. E aí, no encontro dos prolongamentos, é que eu tenho a imagem do meu ponto P, tá? Se eu venho perpendicular à superfície, qual é o ângulo de incidência? Bom, o ângulo de incidência sempre entre o raio incidente e a normal. Só que a normal está aqui também, né? Lembra que a normal faz 90 graus com a superfície? O ângulo entre essas duas coisas é zero. Então, se eu entro com zero, eu tenho que sair com quanto? Com zero. Então, eu saio por cima do próprio, faço o meu prolongamento aqui. Então, uma coisa que eu já aprendo é que em espelhos planos, a imagem está sempre na mesma linha perpendicular ao plano que o objeto, beleza? Bom, vou trazer o desenho para cá um pouquinho mais limpo, só com um raio para a gente pensar um pouco mais sobre esses valores. Esse cara aqui é o Pelinha, né? Então, eu só peguei essa imagem, joguei para cá e limpei um pouco, tirei alguns raios. Esse é o meu ângulo de incidência, esse é o ângulo refletido, eles são iguais. O P eu chamo de ponto objeto real, enquanto o Pelinha eu chamo de ponto imagem virtual. Agora, por que real e virtual? De onde vem essa denominação? Real é sempre que eu tenho intersecção de raios luminosos. O objeto emite raios reais. São essas linhas cheias. É raio de luz mesmo, é como se fosse uma lanterna. Né? Ele é um emissor de luz, é como se fosse o seu braço, ele está emitindo luz. Enquanto tudo que é virtual é aquilo que o seu cérebro processa como caminho da luz. Então, quando o seu olho recebe esse raio de luz aqui, ele não processa que o raio veio daqui de cima, refletiu e subiu. No cérebro, esse raio veio daqui de trás. E esse prolongamento aqui, que é o que a gente chama de raio virtual, é o prolongamento do raio real.
Então, toda vez que eu tiver a palavra virtual, é porque é intersecção de prolongamentos de raios luminosos, enquanto o real é a intersecção de raios luminosos. Aqui, a gente classificou objeto como real e imagem como virtual, mas você vai ver no futuro que eu posso ter imagem real e assim por diante. Bom, e se agora eu quisesse a imagem de um corpo extenso, né? Tipo, você é um corpo extenso. Você não é feito de um único ponto. Você tem vários pontos que te compõem a soma de vários pontinhos. Então, a imagem de um ponto a gente já sabe fazer. Mas e se fosse um corpo extenso? Bom, se fosse um corpo extenso, ele seria um empilhamento de vários pontos. Ou seja, se eu coloco um novo ponto aqui em cima, eu posso achar a imagem dele como imagem de ponto. Vem, reflete, prolonga e encontra o cruzamento da reta perpendicular. Aqui está a sua imagem desse ponto de cima. E se eu coloco mais 2 pontos? Elas aparecem aqui. E se eu coloco mais 4 pontos? Aqui. Então, quando eu quero desenhar a imagem de um corpo extenso, agora isso aqui tem um tamanho X qualquer. Eu não preciso mais fazer a imagem de ponto a ponto até formar o objeto. Basta eu fazer do primeiro, do último e ligar. Então, se eu me preocupo com o primeiro ponto e me preocupo com o último, o resto é só repetir o desenho do objeto, beleza? Então, daqui para frente, toda vez que eu tiver um objeto na frente de um espelho, lembra que isso aqui é as costas do espelho, ó. Eu não preciso fazer ponto por ponto até conseguir achar todo o corpinho e cabeça e braço e estrelinha. Não preciso fazer isso. Basta que eu faça o primeiro ponto, faça o último e desenhe o cara no meio do caminho, beleza? Primeira característica que você vai ver, e que você já vê isso na vida real quando você se olha no espelho, é que as figuras são enantiomorfas. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas são horizontalmente, a impressão que você tem é que ela era horizontalmente invertida. Então, sua orelha direita está aqui, ela está aqui, sua orelha esquerda está aqui, ela está aqui. Quando você vê uma palavra, ó, tá conseguindo perceber? Mãozinha do gato para cima, para baixo, tá? Figuras antiomorfas, elas são iguais, mas você não consegue sobrepor uma na outra. Se você pegar essa imagem e tentar escrever ela aqui, ficaria algo assim. Entende? Você não consegue colocar uma em cima da outra, tá bom? Isso são imagens antiomorfas. Tem uma dedução para a gente tentar entender a relação entre a distância entre objeto e espelho e a distância entre espelho e imagem. Eu vou passar ela aqui rapidinho, porque na sala de aula eu passei por curiosidade. Ela não é o tipo de coisa cobrada em Enems, não é o tipo de coisa cobrada em processos seletivos, mas é uma dedução geométrica muito legal. Então, eu vou passar para você como critério de curiosidade mesmo, mas não se preocupa com ela. Basicamente é o seguinte. P vai ser denominada a distância entre o objeto e o espelho. P' já vai ser a distância entre a imagem e o espelho. Note que é sempre com relação ao espelho. P'. Alfa vai ser esse ângulozinho perdido verde aqui. E a gente começa. Sabendo que a normal é perpendicular ao espelho, temos que alfa é igual a 90 graus, que é tudo isso aqui, menos R. Então, se eu pego tudo e tiro o R, sobrou só o alfa. Beleza. Pela segunda lei da reflexão, a gente sabe que o I é igual ao R. Portanto, podemos também afirmar que alfa é igual a 90 menos I. Né? Se esses caras são iguais, eu posso trocar esse R por I e eu tenho isso aqui. Ok. Se alfa é 90 menos I, observa, 90 menos I, sobrou esse verdinho aqui. Então, do lado de lá também é alfa. Aqui que começa um pouco a voltar a geometria lá do primeiro ano. Agora, note que o ângulo IJP', esse ângulo aqui, é oposto pelo vértice a alfa. Chup. Esse é oposto pelo vértice a esse.
logo são congruentes. Então, esse cara aqui também é alfa. Dessa forma, podemos ver que os triângulos IPJ e IP'J são congruentes pela regra ângulo lado ângulo. Isso aqui vocês viram no primeiro ano, tá? Ou seja, esse triângulo aqui é congruente a esse triângulo aqui pela regra ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Se são congruentes, todos os lados são iguais, P' é igual a P, beleza? Isso aqui vale para o resto da vida. Falou de espelho plano, a distância entre o objeto e a imagem, perdão, a distância entre a imagem e o espelho é igual à distância entre o objeto e o espelho. E aí a gente pode começar a trabalhar os efeitos dessa conclusão. A gente vai começar com a translação do espelho. Agora você foca na imagem e não tira o olho, para não perder a ideia. Era uma vez um espelho, uma pessoa, a sua distância, P0, vai ser a distância entre a pessoa e o espelho, vai surgir a imagem, você vai ter a distância entre a imagem e o espelho, P0', sabendo que esses dois são iguais. Bom, vou desenhar essa mesma estrutura aqui embaixo, mas eu tirei o espelho, logo a imagem desapareceu. Vou deixar as duas desenhadas mais fraquinhas, só para a gente lembrar onde elas estavam. Mas elas não existem mais, eu arranquei o espelho. O que eu vou fazer com esse espelho? Eu vou andar com ele para o lado. Então, o espelho que antes estava aqui, agora está aqui. Com esse novo espelho, que foi deslocado uma distância d daqui para cá, nasce uma nova distância entre o objeto e o espelho. Ó, antes, objeto, espelho, P0. Agora, objeto, espelho, P. Se eu tenho uma nova distância entre o objeto e o espelho, eu vou ter uma nova imagem. Por quê? Porque P' é igual a P sempre. Então, P0 é igual a P0', P é igual a P'. Se essa daqui muda, esse aqui tem que mudar também. Agora, a imagem antes morava aqui, e ela foi deslocada para cá. Esse deslocamento eu vou chamar de Dzão. E a pergunta é, existe uma relação entre Dzinho e Dzão? Ou seja, dependendo de quanto eu ando o espelho, quanto andará a imagem? Essa é a pergunta que a gente vai responder. Olha bem para a figura. Você concorda comigo que, vamos lá, D mais P0 mais P0' é isso aqui, ó. D, P0', P. Isso é esse cara aqui. Vai ser igual a P mais P'? Observe. P mais P'. P mais P'. Concorda que são dois segmentos retos de mesmo tamanho? Então, eles são iguais. Tá aí, tranquilo. Posso dar uma melhorada, porque eu sei que P0 é igual a P0' e eu sei que P é igual a P'. Então, usando essa igualdade do espelho plano, eu posso juntar, né? Então, eu coloco aqui, aqui vai dar 2P0, quando eu jogar para o outro lado vai ficar menos 2P0, e aqui vai dar 2Ps. Só para ficar bonitinho, vou pôr o 2 em evidência. Essa é a minha primeira equação. Agora, vamos olhar por outros olhos. Olha para a figura. P é isso aqui. Distância entre o objeto e o espelho. P. P0 mais D é isso aqui, ó. P0 mais Dzinho. Concorda que isso aqui é igual a isso aqui? Se eu tenho essa igualdade, eu posso arrumar ela, né? Jogo o P0 para o lado de cá, D vai ficar igual a P menos P0. E essa é a minha equação 2. Olha isso aqui. P menos P0 é igual a P menos P0. Então, aonde eu enxergo isso, eu posso colocar Dzinho. E aí eu tenho que o deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho. E por conta disso, como tudo ocorre ao mesmo tempo, a velocidade que a imagem se desloca daqui para cá é o dobro da velocidade que o espelho se desloca, ok? Vamos falar agora de campo visual de um espelho. É o que você consegue ver através de um espelho. Então, se você é essa pessoa, tem um monte de coisa desse lado.
e você quer olhar pelo espelho, você não vai olhar direto para cá, você vai olhar pelo espelho. O que você consegue ver dentro do espelho? Será que você vê tudo? Será que você vê tudo inteiro? Bom, basicamente você vai receber luz de todas as partes do espelho. Todas. Mas importa aqui a gente analisar a última luz que você consegue receber do espelho. Ela é o limite superior das formações de imagem que você consegue ver. Quando eu olho para esse cara que chegou no meu olho, ele veio de algum lugar. Como é que eu desenho isso? Coloca normal, ângulo de incidência, ângulo de incidência, ângulo refletido, beleza? A mesma coisa acontece com o limite inferior. O último raio que o seu olho vai receber é esse. De onde ele vem? Traça, ângulo refletido, vai ser igual ao ângulo de incidência. Está aqui o raio de entrada. Tudo que emite luz entre o seu limite superior e o seu limite inferior é aquilo que você vai ver. Então, essa pessoa consegue ver o notebook, ela consegue ver o microscópio, ela vê um pedaço do projetor dentro do espelho, não vê o óculos, não vê o telescópio. Tem um outro jeito de achar o campo visual. Basicamente é o seguinte, você imagina que o espelho é infinito e você faz a imagem do olho. Então, se isso aqui é o olho, esse aqui é o olho-linha. E você encara o espelho como uma janela para a realidade. Você simplesmente liga a imagem do seu olho ao espelho e você cria o campo visual, beleza? É muito comum em exercício, depois você dá uma olhada no P230 do seu livro, eles fazem esse tipo de jogada. Eles põem um ambiente quadriculado para você poder manipular os raios aqui dentro e faz perguntas. Então, por exemplo, eu estendi aqui o espelho e a primeira pergunta é se P e Q formam imagens. Formam, ó. Você puxa a reta 90 graus ao espelho, faz uma reflexão qualquer, prolonga ela, você achou pelinha. Ou você usa o fato de que a imagem é sempre a mesma distância do espelho, assim como o objeto. Se isso aqui está a distância de um quadradinho, a imagem dele vai estar 1. Se isso aqui está a distância de 1, 2, 3 quadradinhos, a imagem dele vai estar 1, 2, 3 quadradinhos. Então, a primeira pergunta é se todo mundo pode formar imagem? Pode. Mas a outra pergunta é o que o observador vê. E aqui, como você já fez a imagem dele, compensa você fazer a tal da janela da realidade. Você liga o observador aos extremos do espelho. Então, os extremos do espelho. Eu vou ter algo assim e algo assim. O que ele consegue enxergar? Apenas o P, beleza? Então, ele só vê a imagem de P. Vamos falar um pouco de rotação de espelho. Quando eu tenho um espelho e eu recebo uma luz, eu reflito. Se eu pego e tiro esse espelho, por isso que está bem clarinho, a reflexão acaba. E aí eu devolvo o espelho, só que eu girei o espelho. E eu girei um determinado ângulo. O raio que foi refletido também girou. Qual a relação entre o giro do espelho, que é esse ângulo menor, com o giro do raio? Podíamos deduzir? Podíamos. Mas a gente pode só buscar aquela ideia de que o espelho dobra o efeito. E aí o ângulo que o espelho gira, que eu vou chamar de alfa, provoca um giro delta no raio refletido e o delta é 2 vezes alfa. Isso é tão raro de ver em prova, mas a SpaceX gosta muito de cálculo, então vale a pena você ter isso em mente, tá? Agora a gente vai falar a imagem entre dois espelhos. Como assim? Eu pego dois espelhos e coloco um ângulo entre eles. Então o ângulo aqui é de 120 graus. Quantas imagens você vê? Você vê o objeto, mas você vê uma imagem, duas. E se eu mudar o ângulo? Agora tem 90 graus entre o espelho. Quantas imagens você vê? Esse é o objeto, você vê uma, duas, três. Vale reparar que, por exemplo, se aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90, porque eu tenho a curva inteira 360 graus. E se eu fizer um ângulo de 60? Eu passo a ver uma, duas, três, quatro, 5 imagens. E se eu fizesse um ângulo de 180, ou seja, se eu abrisse o espelho completinho, se ele ficasse reto? Se ele ficasse reto, é como se eu não tivesse isso aqui.
e eu só tivesse um espelho acontecendo, um ângulo de 180. Isso dá quantas imagens? Uma. E se eu tivesse um ângulo muito pequenininho? Eu vou diminuindo esse cara, diminuindo esse cara, diminuindo até ficar bem pequenininho. Ou seja, até quase os espelhos ficarem paralelos. Ficar um espelho aqui, ficar esse negocinho aí de peso e outro espelho bem aqui. O que você acha que aconteceria? Você já entrou em elevador que tem espelho dos dois lados? Você acaba tendo uma sensação de infinitas imagens. Porque quanto menor o ângulo, maior são as imagens. Beleza. Agora, tem como eu relacionar o número de imagens com o ângulo? Tem. Pensa assim. Toda vez que você põe um ângulo, você tem os 360 graus, ou seja, a volta completa, dividido em fatias. Deu um zoom aqui. Peraí, vamos voltar para a apresentação. Aí. Toda vez que eu pego, que eu faço um ângulo, eu tenho então a volta completa. Até mudou de cor. 360 graus. Deixa eu voltar para azul. Pronto. E divido em pedaços de acordo com o ângulo que eu estou abrindo. 120. 90. 60. E aí o que acontece? É como se eu fatiasse uma pizza, né? E coloco uma imagem em cada pedaço. Uma imagem em cada pedaço. Porém, um dos pedaços eu não ponho imagem, porque o objeto está lá. Dessa forma, como é que eu relaciono o número de imagens com o ângulo? Eu pego a volta completa, divido pelo ângulo que eu abri, isso dá um número de fatias, ó. Uma, duas, três fatias. 360 dividido por 120 dá 3. Quanto que é 360 dividido por 90? 4. Então, eu tenho uma fatia, duas fatias, três fatias, 4. Quanto que é 360 dividido por 60? 6. Então, eu tenho uma fatia, duas, três, 4, 5, 6. Isso aqui não é divisão de fatia, isso aqui é só o encontro dos espelhos, tá? Só que o número de imagens não é o número de fatias, porque uma fatia sempre vai estar com o objeto. Então, eu descarto. Beleza? Assim a gente encerra a aula de hoje. Tenta rever se preciso, tenta buscar na internet, às vezes tem aulas de outros professores sobre o mesmo assunto que vale a pena, só para você ir se mantendo informado, beleza? Até a próxima, tchau, tchau.